que tem assolado as nossas famílias, tem assolado a igreja, tem assolado também o local de trabalho, tem assolado as escolas, tem assolado a sociedade como um todo. Mas o meu foco não é a sociedade, nem mesmo a igreja. O meu foco nesta noite é a família, é o lar. Templo Batista Maranata, a igreja da família. Isso não se trata só de um slogan, mas nós acreditamos: famílias fortes, igreja forte. Famílias fracas, igreja fraca. Então, se lá dentro de casa, lá no lar, os relacionamentos não são bons, logo nós não teremos bons relacionamentos na igreja, na casa do Senhor. Por isso, nós estamos enfatizando sempre a importância da família. Por favor, abram a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 4, e nós vamos ler dos versos 17 a 32. Faremos a leitura deste texto, para que possamos entregar a palavra de Deus nesta noite. Nos coloquemos em pé, em reverência à leitura da palavra de Deus, Efésios 4, a partir do versículo 17. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais, como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Antes que o pastor Moacir nos dirija a Deus em oração, nós vamos ler juntos os versos 31 e 32. Os irmãos estão prontos? Leiam comigo então. Toda amargura e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Nesta noite, Deus permitindo, nós vamos pregar sobre o pecado da ira. Oremos. Senhor amado, nós estamos agora diante da Tua palavra e pedimos ao Senhor que use a vida do Teu servo, Pai, Pastor Rômulo, para nos trazer a mensagem que o Senhor já colocou no coração dele, Senhor. Ó Deus, usa a vida do Teu servo e nos dá um entendimento, Senhor, a cada um de nós, desse texto, Pai, para que possamos sair daqui e aplicá-lo na nossa vida, Senhor. Amém. Ó Deus, fala ao coração dessa igreja nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar. Eu quero pregar sobre o demônio chamado ira.
que tem assolado muitas vidas aqui presentes e em muitos outros lugares. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, as drogas lícitas, aquelas que você pode comprar no balcão da farmácia através de uma prescrição médica, e as drogas ilícitas, aquelas que muitas pessoas estão comprando na boca de fumo, estão matando cerca de 500 mil pessoas por ano. Só o álcool é responsável por mais de 85 mil mortes só nas Américas, sem falar no restante do mundo. Mas o que ninguém nunca lhe contou é o número de vítimas que também está morrendo por causa da ira, da amargura, da cólera e das gritarias que estão assolando milhões e milhões de lares no Brasil e mundo afora. Quantos pais idosos já não morreram literalmente do coração através de um AVC ou através de um infarto por causa da explosão de ira de seus netos ou de seus filhos com quem eles moram? E quantos pais também já não mataram os seus filhos pequenos por causa de sua ira? As crianças chegam a se esconderem debaixo da cama e elas crescem com traumas irreparáveis. Uma jovem moça, ainda na casa dos 30 anos, desenvolveu uma doença chamada diverticulite, que prejudicou a sua qualidade de vida por muitos anos. Aos 50 anos, ela precisou operar e tirar um grande pedaço do seu intestino. Caso contrário, ela teria morrido. No caso dela, infelizmente, não foi uma doença que se desenvolveu naturalmente, uma doença com a qual ela nasceu, mas foi uma doença adquirida através do medo e através da apreensão, pois ela cresceu sempre com temor, com muito medo de um pai irado. E mais tarde, ela ainda precisou conviver com o marido tão irado ou mais que o pai que ela tinha. Minha esposa, desde criança, orava a Deus que seu marido jamais fosse um homem irado. E pela graça de Deus, a oração dela foi respondida. A lista dos malefícios que a ira pode causar é quase infinita. Mas há apenas 2 fatores que causam a nossa ira: o fator físico e o fator espiritual. E graças a Deus, a cura para os 2 problemas. O que a ira pode causar na vida de uma pessoa irada e na vida das pessoas que convivem ao lado de uma pessoa irada, pois todos são afetados. Primeiro, mãos tremendo, suor excessivo em locais específicos, como as mãos ou todo o corpo, aceleração dos batimentos cardíacos, vermelhidão facial, como que se estivesse com vergonha, alteração na respiração, causando inclusive falta de ar, tontura, vertigem, dor de cabeça e náuseas, visão embaçada, sensação de formigamento ou dormência em partes do corpo, ondas de calor ou frio repentino, gagueira e boca seca, agitação motora, como quando você sente necessidade de ficar balançando as pernas ou batendo com uma caneta na mesa, sensação de paralisia, rigidez, fraqueza ou tensão muscular, necessidade constante de urinar e zumbido nos ouvidos. Essa é uma lista até moderada sobre os muitos efeitos colaterais que a ira pode causar na vida de uma pessoa. Mas quais são os 2 fatores que causam a ira? Primeiro é físico, problemas neurológicos, problemas químicos, problemas hormonais, que precisam sim da ajuda médica, caso contrário não há solução, e eles precisam da ajuda médica para serem controlados e muitas vezes até curados.
Raramente as pessoas procuram um médico para tratar o seu temperamento explosivo. E, consequentemente, elas passam a vida inteira agindo assim, sofrendo e fazendo com que outros sofram também. E o segundo fator é o espiritual, não podemos negar. Muitas pessoas se tornariam mais calmas, tranquilas, se apenas mudassem o seu estilo de vida, as suas prioridades, os seus gostos, se deixassem de beber, se deixassem de fumar, se deixassem de usar drogas, se deixassem a diversão perniciosa, se deixassem o ocultismo, se deixassem a ociosidade, se deixassem influências malignas que estão recebendo da televisão, da internet ou das más amizades. Que seja físico, que seja espiritual, que sejam os dois, a boa notícia é que nós podemos melhorar e Deus quer que melhoremos. Efésios 4 é o texto da nossa unidade, é o texto da nossa santidade ao Senhor. E aqui Paulo nos ensina como vencer o pecado da ira, apenas através de duas receitas. Primeira, escolha a sua melhor natureza. Eu e você possuímos duas naturezas, se já somos salvos. A do velho homem, com a qual nós nascemos e com a qual iremos morrer, e a nova natureza que recebemos mediante a nossa salvação, e agora cabe a nós escolher a melhor natureza. E segundo, escolha as melhores atitudes, pois nós sempre temos uma outra opção além da ira. Em primeiro lugar, escolha a sua melhor natureza. O verso 17 diz: e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Como que as pessoas perdidas estão andando? Na vaidade dos seus pensamentos, das suas ideias, dos seus sentimentos. Aqui Paulo explica que o único jeito que conseguimos ser unidos é através de uma nova vida. O homem velho com o qual nós nascemos jamais permitirá que haja paz em nosso coração, em nossa vida, em nossa família, que haja harmonia e amor entre nós. Por essa razão Paulo disse: para que não andeis mais como também andam os outros gentios. Ele explica, irmãos, que as emoções que os perdidos expressam através dos seus gestos, de suas palavras, são vazias, justamente porque eles não têm conexão com Deus, eles não têm compromisso com Deus, mas nós temos. O que os médicos muitas vezes chamam de TOD, T-O-D, ou transtorno bipolar, Paulo aqui está chamando de vaidade mental, vaidade da mente. Uma de nossas professoras me disse que ela não acreditava no diagnóstico do TOD, transtorno opositivo desafiador, até que ela apanhou de um aluninho que nunca aceitava o não por parte dos pais ou de qualquer outra pessoa que fosse. Se alguém ousasse dizer não para aquela criança, era agredida na mesma hora, e ela não acreditava nisso. Certa vez então, ela precisou dizer não para aquela criança, e ela apanhou da criança ali, na frente de todos. A má notícia é que todos nós, eu e você, nascemos com esse tipo de transtorno também, você não acha? Mas não precisamos desenvolvê-lo, não precisamos cultivá-lo em nossas vidas. Perceba como os homens em geral, todos eles, salvos ou perdidos, são inteligentes, são intelectuais, mas a diferença está no temor a Deus. O salvo possui o temor a Deus, o perdido não possui o temor a Deus. E aqui se encontra a grande diferença e a raiz da vaidade mental, é a falta do temor a Deus. A mente do velho homem
ela não está vazia. Não é isso que Paulo está ensinando, mas ela está cheia de si mesma, cheia de suas opiniões, cheia de seus sentimentos, de muitas coisas que não convêm. Por isso Deus chama o velho homem para ser mortificado, crucificado. Alguns anos atrás, nós estávamos atrasados para um evento na cidade de Pensacola, na Flórida. Tínhamos que viajar 9 horas até o local. No meio da viagem, a minha esposa pegou o volante para que eu pudesse dormir um pouco, pois saímos de madrugada. Depois de 1 hora eu acordei e percebi que ela estava retornando para o nosso local de origem e não progredindo para o nosso destino. Imediatamente nos arrependemos, demos meia volta e voltamos para a estrada certa. Chegamos atrasadíssimos. Que vergonha! Mas a primeira pergunta que o pastor fez quando soube do ocorrido foi se eu havia me irado contra a minha esposa. E graças a Deus a resposta foi não. Assim é a vida do homem salvo. Ele precisa estar sempre escolhendo a sua melhor natureza. Ele tem duas. Você e eu temos duas naturezas: a do velho homem, a do novo homem, a do homem exterior, a do homem interior, a do homem perdido e a do homem salvo. E eu e você temos a prerrogativa de escolher qual dessas duas naturezas irá governar e irá controlar a nossa vida. Amém, irmãos? Essa é a nossa prerrogativa. Apesar de salvo, nós temos a velha natureza. Então, qual é a diferença entre essas duas naturezas? O velho homem possui compreensão limitada, limitadíssima. Paulo disse, entenebrecidos no entendimento. Literalmente quer dizer cegos em relação a Deus. Os perdidos são ignorantes, endurecidos em relação ao reino de Deus. E nós já fomos assim também. E na verdade, ainda somos assim quando escolhemos alimentar a velha natureza, quando escolhemos fazer as coisas erradas. Uma jovem senhora me procurou como que se eu fosse médico, para me dizer que ela estava tendo sensações de morte. Eu perguntei sobre o seu estilo de vida. Foi a minha primeira pergunta. E soube que ela dormia tarde todas as noites, comia fora de hora e comia erradamente. Fazia uso de remédios controlados e ainda fazia ingestão de bebida alcoólica todas as semanas. E para piorar a situação dela, era viciada nos noticiários. É isso que Paulo chama de entenebrecidos no entendimento. Porque se essa senhora simplesmente mudasse os seus hábitos, com certeza suas emoções iriam melhorar. Com certeza seus sentimentos iriam melhorar. Mas o velho homem não a deixa, porque a missão do velho homem é a de se autodestruir. A expressão que Paulo usou no grego é a palavra escotizo. É uma metáfora daquele osso quebrado. Você já quebrou um osso e que formou outro osso em cima do original? Assim é o velho homem. Ele é duro, ele é inquebrável, ele é imutável e ele é extremamente rebelde. O osso que nasceu por cima do outro osso é mais duro do que o original. Por isso eu quero dizer nesta noite para os amados irmãos, não me levem a mal, mas a igreja não foi feita para melhorar o velho homem, pois não há esperança para o velho homem. O evangelho do Senhor Jesus Cristo não foi feito para salvar e nem transformar o velho homem, pois o velho homem nunca será salvo e nunca será transformado. Só existe um jeito para o velho homem: a morte. Ele será destruído através da morte.
E falando disso, Paulo disse: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Portanto, só a morte vai nos livrar do velho homem. Portanto, todas as vezes que você for vítima, ou até o causador das expressões de ira, lembre-se que é o seu velho homem em ação, mesmo que a ira esteja saindo de uma pessoa salva ou de uma pessoa cristã. Existe um livro no mercado, livro antigo, que vale a pena achar e lê-lo, talvez em PDF, do autor norte-americano Tim LaHaye, Temperamento Controlado pelo Espírito. Quantos já leram este livro? Temperamento Controlado pelo Espírito. Não importa nesta noite qual seja o seu tipo de temperamento, colérico, sanguíneo, melancólico ou fleumático, desde que o seu velho homem esteja sendo controlado pelo Espírito Santo de Deus. E o controle começa a partir de suas escolhas. Então escolha ser uma nova pessoa todos os dias. Já o novo homem possui a mente do Senhor Jesus Cristo. Por isso Paulo disse no verso 24: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Veja que diferença entre o velho e o novo homem. É verdade que nós ainda habitamos o corpo desta morte, mas é verdade também que Deus nos deu uma nova natureza, para que através dela pudéssemos mortificar a velha natureza. O que você pensaria daquela pessoa que veste a mesma roupa todos os dias e nunca tira para lavar? Acho que a minha esposa, ela tinha uma companheira de quarto na faculdade que só tomava banho uma vez por semana, só escovava os dentes uma vez por semana, e tantos outros hábitos de higiene que ela só praticava uma vez por semana. Assim também é o Filho de Deus, que não se reveste todos os dias, e principalmente a cada culto da nossa igreja, do novo homem. Com o passar do tempo, ele começa a feder e a cheirar mal. A ideia que Paulo está transmitindo aqui é a mesma da nossa troca de roupas que fazemos diariamente. Espero que você faça. A nossa transformação, ela precisa ser constante, ela precisa ser diária. Infelizmente, muitos homens e mulheres, apesar da salvação, eles continuam usando a sua roupa da prisão, de onde eles saíram. Sim, eles estão livres, mas ainda eles estão com a roupa da penitenciária, agindo como se ainda estivessem presos. Não precisa ser assim. Mas qual o segredo para essa vitória? Jesus Cristo. Paulo disse no verso 20: mas vós não aprendestes assim a Cristo. Cristo nos livra da ira, Cristo nos livra da cólera, das blasfêmias, das gritarias. Trata-se de ensinamento e aprendizado. Leia a Bíblia, leia bons livros, seja discipulado, frequente a igreja, aceite repreensões e procure melhorar. Mas perceba que não se trata de conhecimento, e sim de amadurecimento. Pessoas me dizem: mas eu tenho estudado tanto, eu tenho aprendido tanto. Mas não se trata de conhecimento, e sim de amadurecimento. Precisamos crescer não só no conhecimento, mas na graça do Senhor Jesus Cristo. É seguir o exemplo de Cristo, e não apenas saber os seus ensinamentos. O que Cristo fez quando foi maltratado, não maltratou; injuriado, não injuriou. É sobre isso que Paulo está falando, amadurecimento. Mas nós não somos perfeitos como Cristo. Como fazer para vencer as nossas emoções e as nossas reações negativas? Paulo ensina
que é uma questão de troca. O velho homem pelo novo homem. Em Gálatas capítulo 5, ele ensina que precisamos trocar os frutos da carne pelo fruto do Espírito. Quais são? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Quanto mais você procurar praticar esses frutos, menos recaída você terá para com a ira. Essa é a receita bíblica. Mas curiosamente, vamos ver também o que a psicologia moderna nos ensina a respeito da ira, pois toda verdade, mesmo que venha do humanismo, pertence a Deus. Quantos concordam que toda verdade pertence a Deus? Mesmo quando sai dos lábios de pessoas perdidas. Primeiro, a psicologia moderna diz para as pessoas iradas: invista em autoconhecimento. Está certo. Conheça o seu velho homem. Lembre-se do que ele é capaz, do que ele faz, e não fique alimentando-o. Segundo, entenda como você expressa a raiva. Certo, de novo. Peça, para sua esposa gravar a sua voz na hora que você estiver gritando com ela, ou estiver gritando com as crianças, para que depois você assista e sinta vergonha das suas atitudes, e assim queira mudar. Terceiro, desenvolva a empatia através das reflexões. Certo, de novo. Empatia quer dizer, imagine a dor que a vítima da sua raiva está sentindo naquele momento. Tenha dó de seu cônjuge, tenha dó de seus filhos, tenha dó de seus pais, tenha dó de seus amigos. Quarto, aceite a realidade. Certo, de novo, por mais injustiçado que nós sentimos, não podemos mudar a realidade, mas podemos aceitá-la com lágrimas, dor no coração e a graça de Deus, que basta para todos os momentos difíceis da vida. Quinto, cuide de você. Novamente está certo. Procure ajuda espiritual, procure ajuda médica, mude o seu estilo de vida, mas não seja escravo da ira. E sexto, procure psicoterapia. Certo, de novo, mas com uma ressalva: nós não somos contra tratamentos terapêuticos, mas cuidado com a terapia, cuidado com o terapeuta. Em Efésios capítulo 4, Paulo nos ensina como vencer o demônio da ira. E a primeira receita: escolha a sua melhor natureza. Se você é salvo, você tem uma melhor natureza. Ela existe, ela está dentro de você, e é ela quem precisa predominar na sua vida. O novo homem. Agora, a segunda receita: escolha as suas melhores atitudes. Paulo diz: toda amargura, ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Só Deus sabe quantos lares aqui são vítimas desse tipo de situação. Mas para tirar qualquer hábito ou círculo vicioso, precisamos de substitutos, para colocar no lugar do que estamos tirando. No lugar da ira, a temperança, o autocontrole. No lugar da mentira, a verdade. No lugar da preguiça, o trabalho, e assim por diante. Você tira um hábito ruim, mas tem que colocar um bom hábito no lugar, geralmente o oposto. Jesus ensina que a casa não pode ficar vazia, e a casa somos nós. Se ela não for ocupada, o mal que estava nela antes voltará 7 vezes pior. Conheci um jovem rapaz que se converteu verdadeiramente a Jesus.
Ele tinha problemas com o álcool, mas o venceu. Mas infelizmente, a decisão dele não durou por muito tempo, por uma única razão: ele não gostava de trabalhar, ele ficava ocioso. Consequentemente, ele voltou para o álcool, mas desta vez muito pior, pois passou a mexer também com drogas. O segredo é não deixar a casa vazia jamais, substituir todos os maus hábitos por hábitos bons. Substitua os seus hábitos ruins pelo seu contrário, pelo seu antônimo, pelo seu oposto. Ociosidade, atividade. Ira, amor e carinho. Crítica, passe a elogiar. Reclamação, passe a agradecer. Medo, passe a ter coragem. Foi exatamente o que Tiago ensinou quando ele disse: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E resisti-lo é fazer justamente o contrário do que ele quer que façamos. Por que precisamos escolher os melhores hábitos e as melhores atitudes? Primeiro, porque somos membros uns dos outros. Goste ou não, tudo que eu faço, tudo que você faz, afeta uns aos outros, principalmente dentro de casa e, consequentemente, dentro da igreja. Nós somos membros uns dos outros, estamos interligados. E aí Paulo diz: não deis lugar ao diabo, falando da ira, falando da cólera, falando da amargura. O diabo não pode possuir a alma de uma pessoa salva, mas ele pode possuir os nossos hábitos, as nossas atitudes. Efésios 4 fala sobre hábitos que não deveriam fazer parte da vida de uma pessoa salva: a mentira, a ira, o roubo, a amargura. Porque sempre que agimos de forma errada, estamos dando lugar ao diabo. A expressão membros uns dos outros nos ensina então que todas as nossas atitudes, boas ou más, irão afetar não somente a nossa vida, mas a vida das pessoas ao nosso redor. O novo homem também se ira, sente vontade de mentir, é tentado a roubar como os outros? Eu creio que sim, mas com uma ressalva: ele tem domínio próprio. É isso que Paulo ensina no verso 26, quando ele diz: irai-vos, mas não. Talvez não consigamos impedir o sentimento da ira, mas temos domínio próprio para impedir a reação. Esse princípio vale para todas as demais atitudes aqui listadas. Além de afetar quem está ao nosso redor, precisamos escolher as melhores atitudes para evitar a tristeza em nossas vidas. Porque depois de uma crise de ira, de raiva, nós ficamos muito tristes. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O Espírito Santo, ele é o nosso selo, quer dizer que ele nos protege de uma invasão. Estamos selados, logo não podemos ser invadidos. E ao mesmo tempo, esse selo mostra quem nós somos: filhos de Deus. Ele fica triste e nós ficamos tristes quando pecamos. Certo médico psiquiatra me disse que mais de 80% de seus pacientes sofrem com consciência pesada, peso de culpa, e muitos deles são cristãos. Por que será? Porque o pecado pode trazer prazer temporário, mas a tristeza que ele produz é permanente. Eu aconselhei um jovem investidor a jamais fazer uso do vinho ou de qualquer outra bebida alcoólica. Mas ele, muito mais inteligente do que eu, decidiu que o meu conselho era muito retrógrado e se aventurou no mundo dos vinhos, até para agradar os seus clientes, que eram da alta elite. Um ano depois, ele já era alcoólatra
entrou em uma crise de depressão profunda e já por vários anos precisa fazer uso de psicotrópicos para controlar a sua ansiedade. Deus não quer que sejamos pessoas tristes, mas para isso não podemos entristecê-lo tão pouco. Veja que Hebreus 12:1 diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e todos esses sentimentos que expressam a nossa carnalidade, são embaraços e logo pecados que estão impedindo a nossa paz, a nossa alegria, a nossa felicidade. A palavra de Deus é suficiente, amém, irmãos? Amém. Mas nós não somos contra o tratamento médico que pode nos ajudar a vencer um hábito pecaminoso. Conheço pessoas que usam aquele tipo de adesivo que ajuda a diminuir o desejo de comer, o desejo de beber, ou o desejo de fumar. Mas esses adesivos precisam ser prescritos por um médico, depois de fazer alguns exames de sangue. Nós não somos contra o tratamento médico, que pode nos ajudar a vencer um hábito pecaminoso, pois muitos problemas orgânicos podem sim nos levar ao pecado. Alcoólatras, viciados em drogas e depressivos podem sim serem ajudados por um bom médico ou por um bom terapeuta, que isso fique bem claro. Mas o que a gente não pode abrir mão é deste fato: o primeiro passo para a verdadeira vitória é este: toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Ou seja, nenhum tratamento, nem no Albert Einstein, será efetivo sem arrependimento de pecados. E sem tirar o que está causando os maus hábitos e colocar coisas boas no lugar desses maus hábitos. Nesta noite, tudo é uma questão de escolha. E o que você vai escolher? Continuar escravo da velha natureza ou se apropriar da nova natureza e agir como Cristo? Vamos fechar os olhos e vamos orar.